Olá, queridos! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje estaremos dando continuidade à nossa série de estudo panorâmico sobre os livros do Novo Testamento, seguindo a ordem cronológica, a ordem pelo qual os estudiosos dizem que as cartas foram escritas. E se você é novo por aqui, é a primeira vez que você está aqui, então se inscreva no canal, faça parte dessa comunidade apaixonada por Jesus e não esqueça de ativar a notificação, que é o sininho, marque a opção todas, e isso, que é para que você possa ser avisado quando nós postarmos novos vídeos, ok? Então, vem comigo e vamos aprender um pouco mais. Olá, eu sou o Pastor Charles e esse é o nosso canal Aprendendo um Pouco Mais. Eu sei, você deve estar notando um pouco diferente. Eu tirei a minha barba, mas eu continuo sendo o Pastor Charles. Então, hoje nós estaremos dando continuidade à nossa série de vídeo sobre o estudo panorâmico. E como eu já falei, o estudo panorâmico é aquele olhar um pouco de longe, mas que vai te ajudar muito a entender os textos bíblicos. E eu estou te falando isso de experiência própria. No início, quando eu me tornei um cristão, eu li a Bíblia e tinha muita dificuldade de entender o porquê que determinados autores escreveu aquilo ou falava sobre aquilo. Depois que eu comecei a estudar um pouco mais, isso abriu uma luz e melhorou muito meu discernimento acerca daquilo que a gente lê na Bíblia Sagrada. Então é isso que eu quero fazer. Quero te ajudar, você que é um novo convertido, você que é um cristão ou já há muito tempo, que ainda tem dificuldade de entender a palavra de Deus. E hoje nós vamos estar experimentando uma nova forma de ensino. Então, daqui a pouco você vai ver e se você gostou, você vai colocar um comentário aqui, o que você está achando. Então agora vão aparecer aqui duas telas. Eu vou estar aparecendo numa tela menor para poder estar expondo para você. Então olha só. Então estamos fazendo um estudo panorâmico dos livros do Novo Testamento. E seguindo a ordem cronológica, de acordo com os livros que foram escritos, a primeira carta a ser escrita do Novo Testamento foi Tiago, escrito no ano 45, nós já fizemos um vídeo, no final eu vou colocar a playlist aqui para você. O segundo livro a ser escrito foi a carta de Paulo aos Gálatas, entre o ano 45 e 49. E a terceira carta a ser escrita do Novo Testamento, que nós vamos estudar hoje, foi a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que segundo os estudiosos, foi escrito no ano 50 depois de Cristo, ok? E sobre o autor dessa carta. O autor, o apóstolo Paulo, mas eu não vou entrar em detalhes sobre a vida do apóstolo Paulo, até para não estender muito esse vídeo, mas eu te garanto que eu estou criando uma série de 2 vídeos, onde eu vou dar a biografia desse grande homem de Deus. E também Paulo escreveu essa carta na sua segunda viagem missionária. Agora olhe só, antes de eu entrar propriamente na carta, eu preciso te mostrar a passagem de Paulo por Tessalônica. É muito importante você ver isso e entender isso, porque vai te dar um discernimento melhor quando você entrar na carta. Para você encontrar a passagem de Paulo por essa cidade, você vai ter que ir lá em Atos capítulo 17, do verso 1 ao verso 9. E eu quero destacar 3 coisas aqui muito importantes. A primeira coisa foi o tempo em que o apóstolo Paulo passou em Tessalônica. Em Atos capítulo 17, verso 2, diz assim, ó: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Olha só, Paulo passou apenas 3 semanas, mas segundo os estudiosos, Paulo deve ter ficado de 1 a 2 meses. Mas o que me chama a atenção é que Paulo, em apenas 1 ou 2 meses, revolucionou aquela cidade. Olha só como faz a diferença você pregar a palavra de Deus com conhecimento e poder e autoridade de Deus. Olha só, em Mateus capítulo 22, 29 nos mostra Jesus mesmo falando: Jesus, porém, respondeu e disse: errais, não conhecendo as Escrituras
e nem o poder de Deus. Então olha a importância de se realmente pregar com conhecimento e com poder de Deus. E o apóstolo Paulo fazia com isso, com poder e conhecimento. E é por isso que por onde ele passava, ele mudava o quadro da história, assim como ele fez com a cidade de Tessalônica. Uma outra coisa que nos chama a atenção nessa passagem de Paulo, por essa cidade, foi que gerou em alguns judeus a inveja, ao ponto deles criarem um grande alvoroço. Olha só o que diz em Atos capítulo 17, verso 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltaram a casa de Jason, procurando trazê-los para o meio do povo. Olha só que coisa feia, Como diz o nosso pastor Eibe, que coisa feia, A inveja, que esses judeus tiveram de Paulo, porque Paulo pregava com poder, com ousadia, com autoridade, com conhecimento, as pessoas se convertendo, as pessoas tendo um discernimento, aceitando a Cristo, e isso gerou inveja. Então observe, querido, a inveja não vem de hoje, já é de muito tempo, desde a igreja primitiva. Então olha essa passagem de Paulo por essa cidade, o que causou. Uma outra coisa que me chamou muita atenção, não está em Atos capítulo 17, mas você vai encontrar em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 18, que fala sobre a ação de Satanás para impedir a obra de Deus. É isso mesmo. Olha o que diz lá. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não só uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Olha só, nós não podemos menosprezar a ação do inimigo. Ele vai tentar de todas as formas impedir a implantação e a pregação do Evangelho. Então, queridos, isso aqui é muito sério. Então nós precisamos ter esse discernimento e esse entendimento. E o próprio apóstolo Paulo diz que ele tentou voltar, mas não conseguiu. Então, para que você possa realmente entender qual o propósito central dessa carta, eu preciso fazer uma recapitulação. Entenda isso aqui. Primeiro, Paulo passou nessa cidade entre 1 a 2 meses. E lá pregou o evangelho. Então aquela igreja era uma igreja nova. Mas devido à inveja, Paulo teve que fugir. De lá ele continuou sua viagem missionária, passando por Bereia, e tentou voltar, mas não conseguiu. Então Timóteo volta. Engraçado, ou interessante, Satanás não permitiu que Paulo voltasse, mas Timóteo conseguiu voltar. Timóteo voltou e foi ouvir aqueles irmãos. Eram novos convertidos, ainda tinham muitas dúvidas, ainda tinham muitas coisas que eles não sabiam. E Timóteo ouviu aqueles irmãos, esteve com eles, ouviu, ensinou. E Timóteo volta agora para encontrar Paulo, provavelmente na cidade de Coríntios, e vai passar o relatório daquilo que os irmãos estavam passando. E com base nesse relatório que Timóteo passa para Paulo, é que Paulo vai escrever essa carta. E essa carta tem 3 pontos centrais, 3 propósitos centrais que você precisa entender. Então, o primeiro propósito pelo qual Paulo escreveu essa carta foi para expressar a alegria pela firmeza dos irmãos de Tessalônica. Isso, apesar de ser uma igreja muito nova, apesar de ser uma igreja com muitas dúvidas, mas ela permanecia firme na sua fé, continuava acreditando naquilo que o apóstolo Paulo tinha pregado e ensinado. E o apóstolo Paulo vai transmitir a sua alegria por causa da firmeza da fé daqueles irmãos. Uma outra coisa que Paulo vai fazer, que Paulo faz praticamente em todas as suas cartas, é defender o seu ministério e também o dos seus companheiros. Paulo vai colocar em sua defesa, porque aqueles que expulsaram Paulo por motivo de inveja estavam denegrindo a imagem do apóstolo, e ele teve que defender o seu ministério. E a terceira coisa também que Paulo precisou escrever essa carta foi a respeito ou acerca dos irmãos que morreram antes da vinda de Cristo. Isso mesmo. Então olha só, deixa eu lhe explicar. Entre a saída de Paulo e a vinda de Timóteo para essa cidade, alguns irmãos da igreja morreram.
E como aquela igreja era uma igreja ainda muito nova, começou a surgir uma dúvida sobre o que aconteceria ou o que aconteceu com aqueles irmãos que morreram antes da vinda de Cristo. Será que eles foram para o céu? Será que eles foram para o inferno? Onde eles estão? Então começou a surgir muitas dúvidas. Entenda uma coisa, querido. Em Atos capítulo 1, verso 11, nos mostra, fala o relato de quando Jesus foi assunto aos céus. E quando ele subia aos céus, os anjos olharam para os discípulos e disseram: por que vocês estão olhando para o alto? Esse mesmo Cristo que vocês viram subir, um dia voltará. Então entenda isso, querido. Desde o primeiro século já estavam esperando a vinda de Cristo. Eu sei que tem muitos pregadores hoje, no pleno século 21, dizendo que acreditam que Jesus vai voltar na sua geração, que vai voltar no seu tempo, e eu confesso que seria muito bom a gente não provar a morte e ser arrebatado. Mas eu preciso te dizer que desde o primeiro século já se tem essa especulação da vinda de Cristo. E aquela igreja que estava nova convertida também já tinha essa dúvida. Poxa, e esses que morreram sem Cristo? E Paulo então precisou escrever essa carta para tirar essas dúvidas teológicas, não só essas, mas outras também. E olha o que Paulo vai dizer no capítulo 4, no verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então Paulo vai dizer: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Aqueles que morreram com Cristo irão ser ressuscitados na vinda de Cristo. E você com certeza vai entender quando você começar a ler. E ele diz: e eu não quero que vocês sejam como aqueles que não têm esperança, porque a nossa esperança está em Cristo. Então, olha só, querido. Eu quero te motivar a você pegar a sua Bíblia, ler 1 Tessalonicenses, são apenas 5 capítulos. Só que eu quero que você leia com essa luz de entendimento. Que essa carta foi escrita para uma igreja nova, convertida, e Paulo precisou primeiramente expressar a sua alegria pela fé deles. Paulo precisou fazer uma defesa do seu ministério e Paulo precisou tirar muitas dúvidas, não só acerca disso, mas de outras coisas também. Esse é o cerne principal, esse é o propósito central dessa carta. Então eu te garanto que a partir de hoje, quando você for ler essa carta, você vai começar a entender melhor, ok? Bom, eu espero que você tenha gostado desse nosso estudo panorâmico sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e também eu espero que você tenha gostado dessa forma que nós estamos ensinando agora, colocando uma telinha pequena do lado, os slides em cima, porque nós estamos querendo melhorar a cada vez mais para trazer um melhor conteúdo para você. Então, se você gostou, se isso está sendo útil para você, não esqueça de deixar aquele like e também comenta aqui embaixo o que você está achando, como você está entendendo, se você está gostando. Também compartilha esse link com todos aqueles que você sabe que amam a palavra de Deus e que querem aprender um pouco mais da palavra de Deus, ok? E a minha oração é que Deus te abençoe e te guarde e que praga nenhuma chegue na sua casa. Uma outra coisa, aqui deste lado eu vou colocar a playlist, caso você ainda não tenha assistido os vídeos anteriores a esse. E aqui deste outro lado eu vou colocar um vídeo aonde você vai saber o que precisa fazer para ganhar este livro. Isso mesmo, sábado agora, dia 15, estarei sorteando este livro entre os inscritos do canal. E você assiste esse vídeo que você vai saber o que precisa fazer para ganhar este livro, ok? Então, nos vemos novamente no próximo vídeo. Fui!